E aí, tudo bem contigo? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Vamos agora de questão da FAMERP. Olha só que questão interessante. Mas antes de mais nada, já deixa aí o seu like. Eu sei que você esquece, então deixa já o teu like. E se você não gostar, no final você vai lá e tira, tá bom? Beleza, moçada? Acompanhe então comigo o enunciado. Olha, a figura representa um trecho retilíneo plano e horizontal de uma determinada rodovia que possui duas faixas de rolamento. A da esquerda, cuja velocidade máxima permitida é 80 km por hora, e a da direita, onde é 60 km por hora. Muito bem. Aí ele fala assim, olha, um veículo percorreu um quarto do comprimento desse trecho pela faixa da esquerda. Vamos anotar isso? Importante, hein? Um quarto do comprimento, ele viajou pela faixa da esquerda, tá bom? Desenvolvendo a velocidade máxima ali permitida, que é 80 por hora, certo? Em seguida, mudou de faixa, foi para a direita e percorreu o restante do trecho com a velocidade máxima ali permitida, que é 60, tá bom? Então, olha só, se um pedaço é um quarto, o restante é quanto? 3 quartos, beleza, hein? Já fica esperto. Muito bem. Aí ele fala assim, desconsiderando os intervalos de tempo gastos para a mudança de faixa e para a desaceleração, ele pergunta, a velocidade média desenvolvida pelo veículo ao longo desse trecho em quilômetros por hora foi igual a quanto, tá bom? Olha, eu vou resolver de duas formas para vocês. A forma rápida, porque a prova é teste, eu posso fazer assim, e depois o jeito terno e gravata, o jeito formal de fazer, tá bom? Vamos lá primeiro para a forma mais direta? Então vem comigo, Meus amigos, ele ficou um quarto na faixa da esquerda, então tá, faça de conta que o comprimento da faixa da esquerda é esse comprimento aqui, onde a velocidade é 80 por hora. Um quarto do comprimento. Vamos supor que a pista inteira ela tenha um comprimento que eu vou chamar de L. Pode ser? Beleza. Então, um quarto do comprimento vai ser um quarto de L, então vai ser L sobre 4. Beleza. E o restante, o restante do comprimento é quanto? Bom, se um pedaço é um quarto, o restante é 3 quartos de L. Parabéns para você, beleza. Você não sabe quanto vale esse comprimento aqui. Então você pode chutar um valor, por exemplo, se aqui fosse 10 quilômetros esse trecho, você concorda que aqui, como aqui é 3 quartos, quer dizer, é 3 vezes maior, aqui seria 30 quilômetros. Na verdade, por exemplo, se aqui fosse 50 quilômetros, aqui seria quanto? 150 quilômetros. E assim por diante. Então, eu vou te dar um conselho. Então, você pode chutar um valor aqui para esse comprimento? Pode sim. Você vai perceber que fica bem mais fácil a solução assim. Só que escolha um número que seja um número que dê para dividir por 80 e por 60. Quer ver? Vou te dar uma dica aqui, olha. Vamos supor que o comprimento desse trajeto, você chuta, por exemplo, 80 quilômetros aqui, tá bom? 80 quilômetros. Mas pode chutar assim, professor? Pode, e depois eu vou mostrar para você que dá tranquilo fazer assim. Então, se aqui é 80 quilômetros, aqui vai ser quanto? Não é 3 vezes maior? Então, aqui seria 240 quilômetros, tá bom? Então, olha que interessante. Você quer calcular a velocidade média, não é isso? A velocidade média, ele quer saber a velocidade média ao longo do trecho todo, né? Então vamos lá. Então se ele quer a velocidade média ao longo do trecho todo, eu faço assim, velocidade média é o espaço total percorrido pelo tempo total gasto. Agora diz para mim, qual vai ser o espaço total percorrido? Bom, se aqui é 80 quilômetros e aqui é 240, 80 mais 240 vai dar 320 quilômetros. Eu já sei o espaço total percorrido. Agora, eu preciso saber o tempo total gasto nesse trajeto. E, professor, isso a gente não sabe, mas nós podemos saber. Olha só, esse primeiro trecho aqui, ele vai gastar um tempo T1 para fazer esse trecho, tá bom? Eu não sei quanto vale ainda. E o outro trecho, que é os 3 quartos ali, ele vai gastar um tempo T2, que eu não sei ainda, mas vou saber daqui a pouquinho. Então vamos lá agora, preste atenção. Segundo o texto, ele fala que ele percorreu a primeira faixa da esquerda, olha só, desenvolvendo a velocidade máxima ali permitida, que é quanto? 80 km por hora. Então, se ele fala que ele andou aqui a 80 km por hora, a gente então entende
que ele ficou o tempo todo a 80 km por hora. Agora eu pergunto para você, dizer que a velocidade dele é o tempo todo, ou seja, é constante e igual a 80 km por hora, o que isso significa? Significa que a cada 1 hora que passa, ele anda 80 km. Agora eu te pergunto, quantos quilômetros ele andou aqui? Bom, você chutou 80, professor. Pois é. Então, se ele andou 80 km e a velocidade dele é 80 km por hora, significa o quê? Que ele vai gastar aqui 1 hora. Tranquilo? E aqui, moçada, no segundo trecho, ele vai desenvolver velocidade máxima de 60 km por hora. Quer dizer, ele ficou o tempo todo a 60 km por hora. O que significa isso? Significa o seguinte, que a cada hora que passa, ele anda 60 km. Mas quantos quilômetros ele andou nesse trecho? 240. Então, para andar 240 km, ele vai gastar quanto tempo? X, ou seja, 4 horas, né? 4 vezes mais. Beleza, então você achou o tempo T1 e o tempo T2. O que eu faço agora? Eu venho aqui, então qual vai ser o tempo total gasto, gente? 1 hora nesse pedacinho aqui, mais 4 horas nesse pedaço aqui, vai dar quanto isso, gente? 5 horas, é o tempo total gasto. Quanto que dá 320 km dividido por 5 horas? Resposta, 64 km por hora. Gente, tá aí a resposta. A alternativa correta, a letra C, de coração para vocês. Beleza, moçada? Tranquilo? Então você pode resolver assim chutando um número. Você vai chegar no resultado, é mais rápido, galera. Você ganha tempo para pegar outras questões depois. Mas olha, o nosso propósito aqui não é só resolver rápido, é fazer você aprender mais física. Então vem cá, eu vou provar para você agora que você pode colocar qualquer número aqui que vai dar certo. Você vai perceber isso comigo agora, então dá uma olhada aqui. Então, por exemplo, se essa prova fosse dissertativa, tá? Não seria legal você colocar essa solução aqui, meio chutada, entendeu? Apesar de estar correta. Então, vamos fazer uma coisa. Então, vamos resolver isso aqui como se fosse uma prova dissertativa, tá bom? Vamos lá, então. Me ajuda aqui. Bom, você já sabe que o comprimento aqui é L sobre 4. Aqui é 3L sobre 4. Então, você sabe também que o comprimento total vai ser quanto? Bom, L sobre 4 com mais 3L sobre 4, você sabe que o comprimento total é L, muito bem, tranquilo. Você também sabe que aqui nesse primeiro trecho, ó, vou colocar aqui, ó, nesse primeiro trecho, ele gasta um tempo T1 para fazer. E o segundo trecho, ele gasta um tempo T2 para fazer, tá bom? Beleza? Vamos lá. Então me ajuda aí. Você vai perceber que eu vou fazer a mesma coisa, só aqui com letras. Ó, dá uma olhadinha então. O que é a velocidade média total, gente? É o espaço total percorrido ΔS pelo tempo total gasto ΔT. Belezinha. Então, como é que fica aqui, ó? ΔS total é quanto? L, professor. Isso. E o tempo total gasto? Ah, professor, tá aqui, ó. Ele gasta T1 na primeira etapa, mais T2 na segunda etapa, que era 1 hora e as 4 horas ali, né, professor? Exatamente. Vamos lá. Então, eu preciso achar esse T1 e esse T2. Como? Do mesmo jeito que você fez lá. Ó, vou refrescar um pouquinho a sua memória. Como é que você achou esse tempo T1? Você fez de cabeça assim, ó, velocidade 80 km por hora, quer dizer, em 1 hora anda 80 km. Como ele andou 80 km, vai gastar 1 hora. Então, você faz a mesma coisa agora com letrinha. Vamos lá, então, ó, escreve para mim aqui, ó, primeiro trecho. O que está acontecendo, meus amigos, ali no primeiro trecho? Veja, ali no primeiro trecho, ele tem uma velocidade V1, que é 80 km por hora. Ele vai andar um certo espaço ΔS1 e vai gastar um tempo ΔT1. Olha só, então, o ΔS1 aqui, gente, é L sobre 4. A velocidade V1 aqui é 80. Então, faz aqui para mim, ó, 80 é a velocidade. O ΔS1, L dividido por 4. E o tempo você chamou de T1 ali. Vamos fazer uma troca de lugar entre esses dois? Vai lá então, sobe o T1 e desce o 80, tá bom? Como é que fica aqui, pessoal? Fica L sobre 4 e agora dividido por 80. E aí, amanhã, o segredo é esse aqui, ó. Olha só, o L, ele já estava sendo dividido por 4, mas agora ele também vai ficar dividido por 80. Quer dizer, um número que começou sendo dividido por 4 e passou também a ser dividido por 80, ele passa a ser dividido por quanto então? Por 320, não é verdade?
4 vezes 80 dá 320, tá bom? Então, deixa guardadinho isso aqui. Eu vou colocar lá depois no resultado aqui, tá bom? Aí você faz a mesma coisa com o segundo trecho. Olha só, como é que é o segundo trecho, meus amigos? Vai lá, ó, segundo trecho. Ó, V2 é o quê? O delta S2 aqui, gente, é 3L sobre 4. A velocidade aqui, V2, já é 60, tá bom? Então fica assim, ó, delta S2 dividido por delta T2. Vamos lá, então. Velocidade V2, 60 km por hora. O delta S2 é 3L dividido por 4. Tudo isso dividido por T2. Beleza, vamos fazer uma troca de lugar. Sobe o T2, desce o 60. Então fica assim, ó, 3L, que era dividido por 4, agora ficará dividido por 60. Pois é. Então quanto que dá isso? Ó, imagina, o 3L já estava dividido por 4. E agora vai ser dividido por 60. Então ele vai ser dividido por quanto no total? 4 vezes 60? Pois é, 240. Tranquilo? Aqui, se você quiser, dá para simplificar. Ó. Por 3 fica 1, por 3 fica 80. Tá bom? Belezinha? Então você tem os dois tempos, não tem? O que você faz agora? Agora você substitui lá. Pode ser? Então você vai pegar para mim esse resultadozinho aqui, tá? Vamos lá, ó. Pega esse resultado aqui. Aí você traz aqui, ó. Vamos trazer para cá, bonitinho, ó. Ó. Vamos lá, vamos trazer aqui do lado. Beleza, professor. Vamos lá então, ó. Como é que fica? Ó, então fica assim, ó. A velocidade média é L sobre, quem que é o T1? Ah lá, você já sabe, ó, o T1 deu L sobre 320 e o T2 L sobre 80. Vou substituir os dois ali, tá? Ó, então fica assim, L sobre 320 mais L sobre 80, tá legal? Vamos fazer essa conta juntos aí? Vamos lá então, ó, velocidade média igual L sobre o mínimo múltiplo comum entre 320 e 80 é o próprio 320, tá bom? Então, olha lá, MMC é 320, dividido por 320 dá 1, fica 1L, mais 320 por 80, 4L, perfeito. Então, fica assim, ó, L, ó, velocidade média, então, é L sobre, vamos lá, 4L mais L é 5L dividido por 320. Legal até aí? Presta atenção aqui comigo agora. Olha lá, você tem uma divisão de frações, não é isso? Ó, uma divisão entre duas frações. O que você faz então? Você copia a primeira é L. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então fica 320 dividido por 5L, tá bom? Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Agora, para tudo, galera. Para tudo e presta atenção aqui, ó. L em cima corta o L embaixo. E o que sobrou? Presta atenção. Sobrou, nossa, professor, não acredito. Sobrou o quê? Que a velocidade média é 320 dividido por 5. Que é exatamente aquele resultado lá. Eu vou até levar para você ali, ó. Olha só, hein? Nossa, não acredito, professor. Pois é, 320 dividido por 5, olha lá você comigo, 64 km por hora. Olha que interessante. Agora, o mais bonito aqui, para tudo e presta atenção. Você percebeu que aqui, ó, no finalzinho, você cortou o L e o L? O que significa isso para a física, pessoal? Presta atenção. Você não está procurando o valor da velocidade média? Quando você corta o L, é porque ele está dizendo para você o seguinte, que o resultado daquilo que você procura, que é a velocidade média, não depende do valor de L. Quer dizer, qualquer comprimento L que você colocar aqui vai dar o mesmo resultado que é 64. Testa, por exemplo. Se você falar que a estrada tem 10 km, ó, vai colocar 10 aqui, o L também vale 10, o que acontece? 10 em cima, 10 embaixo, corta. O número que eu escolhi lá, que eu chutei, não foi 80, então se eu colocar 80 aqui em cima, ó, aqui L também vai ser 80, 80 corta 80. Então, gente, você aprende mais física pensando assim, olha, quando você está calculando ou quando você está mostrando alguma coisa. Então, por exemplo, eu estou procurando a velocidade média e aconteceu isso de alguma variável cortar. O que significa isso para a física, gente? Significa que aquilo que você está procurando,
que no caso aqui é a velocidade média, não depende dessa grandeza. Por isso que corta. Tá bom? Beleza? É por isso que você pode chutar o valor do L para resolver essa questão. Tá bom, moçada? E esse tipo de problema, ele é clássico na física, tá? Tem outro tipo que fala assim, olha, sabendo que um automóvel na primeira metade anda a 80 por hora e na segunda metade ele anda a 100 por hora. E ele quer que você calcule a velocidade escalar média. Você faz do mesmo jeito. Tá bom, moçada? Maravilha. Eu espero que você tenha gostado. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado. Se você gostou de verdade, deixa lá o teu like. Fortaleça aqui o canal. Tá bom, moçada? Um grande abraço. Até a próxima.